artesãs, bem-vindas a mais uma aula do Ateliê Concom. Aqui é um cantinho onde a gente ama colocar a mão na massa e transformar materiais simples em peças que tenham alma e presença. Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a criarem velas arte sacra, que são velas maravilhosas com detalhes e uma riqueza absurda. Antes de começar, eu quero compartilhar a inspiração por trás dessa coleção. O rococó ele é reconhecido pela riqueza de detalhes, pelas suas curvas, pelos detalhes ornamentais. Ele é maravilhoso. Ao unir essa estética com a arte sacra, a gente cria elementos aqui que são super religiosos, que têm conexão com outras pessoas e despertam sentimento, beleza e espiritualidade, tornando qualquer ambiente muito mais acolhedor e especial. Além dessas velas impressionarem quem vê, né, pela aparência delas, pela delicadeza incrível, elas estão conquistando cada vez mais o mercado religioso. Elas estão sendo procuradas para presentes, para decoração ou para as pessoas criarem um templinho na casa delas de oração. Essas peças elas agregam muito valor porque elas têm muito cuidado e propósito por trás, porque elas são feitas de uma pessoa para outra pessoa. Vocês vão aprender mais que produzir velas hoje. Vocês vão aprender a criar peças que carregam presença, significado e conexão. Então bora colocar a mão na massa comigo. Essa aula serve para você que nunca fez uma vela sequer na vida ou você que já é expert e quer ainda aprimorar o seu portfólio. Então bora! Bom, então agora eu vou apresentar para vocês todo o material que a gente vai utilizar nessa aula, tá? Começando pelos moldes exclusivos do Concom, que você não encontra em nenhum lugar deste mundo, só aqui no meu site, tá? O site está aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode clicar e acessar, e eu sempre deixo um cupom de desconto ativo para vocês. Vou mostrar um pouco do molde para vocês. Aqui nós temos 3 modelos, tá, do molde, que ele é uma vela pilar, no estilo rococó, cheio de detalhes. Gente, coisa mais incrível e detalhista que é esse molde, não tem igual. Então a gente tem 3 modelos de molde aqui. Aqui a gente tem do Arcanjo Gabriel, do Espírito Santo e do Jesus. Eu vou levantar para vocês verem, ó, os detalhes. Esse aqui é do Espírito Santo, esse aqui é de Jesus Cristo, tem detalhes do rosto. Gente, isso aqui fica... A cera copia tudo, fica perfeito. Vou ensinar uma técnica para vocês que fica bafônico demais. Então nós temos esses 3 modelos que a gente vai fazer. Eu vou escolher um modelo só na aula de cada, mas é a mesma técnica para qualquer imagem que você for escolher. Não difere a técnica, só muda a imagem, mas a técnica continua a mesma, tá? E aqui a gente tem os topinhos de vela, que a gente pode aplicar no vidro, ou fazer lembrancinhas, ou colocar em bandejas, fazer composições de kit. Eu tenho 5 imagens diferentes, que é o Sagrado Coração, o Espírito Santo, o Anjo Querubim, Jesus Cristo e Virgem Maria. Então, bastante opções aí para vocês fabricarem velas. Para a gente fazer a fabricação das nossas velas aqui, eu vou usar um tipo de cera, que é a cera Mix Eco de soja, que ela é 70% soja e 30% parafina. Caso você queira uma cera que seja 100% vegetal, a segunda opção é essa cera de coco dura, que ela é própria para essa vela que a gente retira do molde. Então ela tem uma consistência boa para a gente trabalhar com ela. Então a gente vai trabalhar com essa daqui hoje, tá? Pavios, eu tenho aqui os pavios que a gente vai utilizar. O pavio que eu vou utilizar para fazer essas aqui, essas imagens maiores, é o A2025 e essas aqui menorzinhas eu vou usar o B2035, tá? Pra gente derreter nossa cera, a gente precisa de uma panela esmaltada ou uma panela de inox. Eu tenho um fogão elétrico aqui que vocês vão ver que eu vou usar, mas você pode usar no fogão convencional da sua casa, que é a gás, desde que seja no fogo mínimo ou um banho-maria aí pra você não queimar a sua cera. E pra gente dar uma cor, né, para essa vela, para fazer uma brincadeira de contrastes de cores, a gente vai usar um pigmento para velas. Então, o corante para velas tem que ser para velas, porque é a base de óleo. Você não pode usar qualquer corante que você achar na sua casa, tá? Nós vamos usar aqui um na cor grafite, mas você pode se jogar na sua criatividade, usar verde, azul, fazer composições, que eu vou mostrar para vocês uma que eu misturei laranja com amarelo para chegar num tom de ouro. Então vocês podem se jogar e fazer o que vocês quiserem. Então bora colocar a mão na massa junto comigo? Então agora eu vou mostrar para vocês como a gente prepara o nosso molde antes de despejar a cera, tá? Todos os moldes do Concom que são feitos para velas, ele já tem o furo para o pavio. Isso facilita muito a nossa vida da artesã aqui, para não depois ter que ficar esquentando ferrinho e furando vela, fazendo maior cagada, para dizer a
outra coisa, né? Não tem outra palavra. Então, eles são próprios para você já vir espetar, despejar cera, já sai perfeitinho, bonitinho. Vamos começar por esse daqui, tá? Que ele tem 2 furos em 2 pontas. Uma coisa, isso não quer dizer que eles têm um furo da vela e não podem ser feitos com outro material. Muito pelo contrário. Você pode usar aqui uma massa poderosa para criar uma peça decorativa. Você pode fazer sabonete, você pode fazer resina, você pode fazer o que você quiser. Então, bora aqui colocar o nosso pavio. Tem o A2025, começo pelo furo aqui de baixo. Ó, vou espetando dessa maneira aqui, puxo e coloco em cima, tá? Prontinho. Aqui, ó, também tem um furinho bem central, então a gente coloca dessa maneira assim, ó. Espeta e espeta. Ah, mas Carlota, você não vai fazer todos? Como eu disse para vocês, eu escolhi algumas imagens para representar, para demonstrar, né, para vocês como que faz. Não importa qual imagem você vai escolher, a técnica que eu vou aplicar aqui serve para qualquer uma, tá? Até para velas que não sejam essas. Às vezes, se você quer fazer esse efeito do branco antes de uma cor, serve também. Demorou? Então agora vamos ver nossa cera. Agora eu vou derreter cera, tá? Eu tô com uma panela esmaltada aqui para derreter a cera. Um fogãozinho elétrico, tá vendo? E eu vou despejar a cera de soja aqui na minha panelinha. Se você não tiver um fogão elétrico, pode ser o fogão convencional a gás da sua casa, desde que seja no fogo mínimo, tá? É isso. Agora é só esperar derreter. Então aqui eu tô com um corante grafite, tá? Vou pegar bem um pouquinho dele. E vou pôr aqui na minha cera, que ela é branca. E vou fazer o quê? Vou diluir aqui no cantinho, ó, antes de começar a mexer no todo. Então eu faço assim e depois eu mexo para dissolver totalmente na nossa cera, tá? Mexo bem. Eu não posso ver nenhum pontinho mais, tem que estar totalmente dissolvido. Depois que eu misturei bem, eu vou fazer um teste de cor, tá? Eu tenho aqui peguei um pedacinho de plástico. Só para eu pingar aqui, para saber qual que é a tonalidade que tá essa minha cera antes da gente continuar. Então, eu fiz isso com uma pipetinha, você pode vir com uma colherzinha, com o que você tiver, tá? E a gente tem que esperar secar totalmente. Quando ela tá nesse estado líquido, a gente não consegue ter noção da cor. Depois que ela solidifica, que a gente consegue entender que cor que tá? Então, a gente vai esperar secar um pouquinho e vamos testar a cor. Ó, já tá secando aqui. Então vocês conseguem perceber que tá uma cor de um cinza bem clarinho. Essa é a cor que eu quero. Eu não quero um cinza tão gelo assim, nem tão escuro. Essa cor média que eu quero de cinza. Então bora. Agora que já tem o cinza aqui, eu vou reservar ele. E eu vou vir com uma cera branca, tá? Branca sem nada, eu só derreti. Se você derrete a cera, ela é branca, né? O natural dela já é branca. Então, não tenho nada com ela aqui. O que a gente vai fazer? Eu já tenho outra ali, que eu deixei uma colorida, pigmentada com amarelo e laranja, pra gente chegar num tom de ouro, tá? É a mesma coisa que eu acabei de fazer com vocês no cinza. Vou colocando um pouco de amarelo, um pouco de laranja, mexo, testo a cor e vejo qual cor que eu quero. Você tem que ir testando até você chegar na sua cor ideal. Sempre faça devagarzinho, porque se você coloca muito, é difícil você reverter. Ah, não é irreversível? Não é, mas tem que pôr muita cera para depois voltar uma cor que você queira. Então vai fazendo aos pouquinhos, tá bom? Então eu tenho 2 cores coloridas que a gente vai usar. Aqui um ouro no Espírito Santo e o cinza que a gente acabou de fazer, a gente vai usar no Jesus Cristo e no Sagrado Coração. O que a gente vai fazer? Porque este molde ele tem muitos detalhes mesmo. Todo esse trabalho do rococó, bem minucioso, a gente tem que deixar bem contrastado quando a pessoa vê, entender esse desenho. Se eu colocar só uma cor de cera,
pouco se vê esses detalhes. Então a gente faz uma brincadeira de colocar uma cera branca antes, fazer uma película e depois a gente coloca uma cera colorida. Fica perfeito, fica lindo, tá? Então, para fazer isso, tem medida de temperatura correta. Então você tem que trabalhar nas medidas de temperatura que eu falar, aproximadamente, que você vai ter o mesmo resultado que eu tiver aqui, tá? Com um termômetro de cozinha, aqui o espeto, você vai fazer a medição da temperatura. Tanto o branco que a gente for jogar agora, quanto o colorido, eles têm que estar na faixa de 80 a 85 graus. 80, 85, 87, nessa faixa, tá? Entre 80 e 90, vamos dizer assim, no máximo 90, estourando. Mas eu vou fazer uma medição de 85 graus, é essa a média. Quando tiver 85 graus, eu vou jogar, mexer no molde inteiro e despejar. Vou fazer na prática, senão fica muito abstrato para vocês, tá? Primeiro vamos fazer a medição. Bom, minha cera, então, todas as ceras aqui, elas já estão a 85 graus, tá? Eu deixei elas tudo na mesma medida de temperatura. Uma coisa antes de despejar. Quando a gente tá colocando corante, principalmente quando é uma cor escura, você vai mexendo, é difícil você ver se tá bem diluído, se mexeu tudo, né, do corante que você colocou no seu recipiente. Às vezes ele desce e fica tudo no fundo da panela. Então o que você pode fazer? Você pode passar de uma panela para outra, igual quando a mãe faz esfriar o leite, né, que passa de uma panela para outra. Só que quando você for passar para outra panela, você pode usar ou uma touquinha, essas touquinhas assim descartável de cabeça, ou TNT branco, você forra assim para passar na outra panela, que dessa maneira ele filtra qualquer resíduo que fique embaixo da panela ou durante a cera, e assim não fica aqueles pontinhos manchados na cera, tá? A gente não vai fazer isso aqui, mas se você ficar mais confortável em fazer e tá com medo de ficar o pontinho ou não, eu sei que eu diluí bem. Faça isso, tá bom? Pra depois não falar, tá cheio de pontinho, deu errado. Bom, então bora. Já tá aqui na medição correta. O que eu vou fazer agora? Eu vou depositar o branco aqui. E aí eu vou encher até mais ou menos a metade, tá? Pra ele completar todo esse desenho. Aí eu venho aqui e despejo tudo, tiro toda a cera que eu coloquei para ele só fazer uma película branca, dessa maneira, tá? Eu vou fazer isso nos pequenininhos também, no Jesus aqui, eu vou encher e tirar todo o excesso. E no Sagrado Coração também. Vou encher e tirar o excesso. Pronto, tá pronto para fazer o nosso efeito, dá bastante contraste com o colorido. Agora eu vou colocar os coloridos, tá? É na sequência assim mesmo, você não precisa esperar secar muito pra depois você colocar outra cera, porque às vezes ele pode até ficar quebradiço. Você faz na sequência dessa maneira. Eu vou começar aqui pelo Jesus Cristo, tá numa cor cinza, que é a cor que a gente fez juntas, e do Sagrado. Opa! Beleza? Agora eu vou fazer a outra cor, que eu falei pra vocês que eu misturei o amarelo com o laranja. E vou depositar. Como aqui é uma área maior, e se eu começar a despejar a cera num ponto focal só, pode ser que derreta só essa parte. Então, como essa é uma região maior, eu vou andando aos poucos até completar tudo. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu pegar um papel, que eu tô meio estabanada hoje. Já fico preparada. Ó. Então, eu vou depositando e vou andando devagarzinho para não ficar só numa área depositando essa cera quente. Esse é um molde relativamente, a gente até o final, vou deixar um pouquinho, tá? Às vezes a gente até, ou pode deixar um pouco mais baixo, você que saiba. Desde que você cubra o pavio, tá? Como esse é um molde cheio de detalhe, eu gosto de dar uma batidinha assim, ó, para ele entrar em todas as partes e não ficar nada de fora. Pronto, feito isso, você não vai mexer. Vai esperar secar totalmente pra gente fazer o desmolde. Tempo, não tem um tempo correto, tá? De secagem. Tudo vai depender da sua região, às vezes numa região mais quente, numa região mais fria.
então não tem um tempo certo. O que você precisa saber é quando a cera estiver totalmente fria, se você não sentir nada dela quente, é onde está o momento certo para você desmoldar. Então bora! Ó, então já tenho aqui todas as peças bem sequinhas pra gente fazer esse desmolde. E eu quero mostrar pra vocês uma coisa, não tem ilhós, né? Dependendo do trabalho que a gente for fazer, a gente pode remover esse pavio, mas você precisa remover o pavio quando a cera, ela logo se solidifica e aí você tira ela para ela não ficar totalmente seca, senão você não consegue tirar esse pavio para você colocar num vidro, por exemplo, que eu vou mostrar aqui para vocês já, tá? Mas caso você queira trabalhar com ela dessa maneira aqui, precisa colocar o ilhós para uma forma de segurança na queima. Então a gente vem aqui, ó, vou demonstrar só em um, tá? Para vocês verem. Coloca o ilhós, aperta ele e tira o excesso. Dessa maneira, tá? Aí você pode fazer isso com todos os outros. Eu só vou cortar pra gente revelar aqui pra vocês. Quando a gente corta assim, pode virar uma dúvida, mas depois você cortou, dá pra colocar, ó. Você sempre coloca o ilhós bem no meio do pavio, ó, ele entra do mesmo jeito, mesmo se ele estiver curto, tá? Então vamos desmoldar. Aqui eu vou colocar o ilhós depois que eu tirar do molde, então eu não vou fazer esse trabalho agora, tá? Pra gente desmoldar, a gente simplesmente vai soltar toda a lateral, ó. Você vai soltando toda a lateral pra ele já ir soltando. E aí, levemente, você vai colocando ele pra baixo, ó. Sem fazer força, gente. Não tô fazendo força alguma. É só técnica. E aí, tcharam! Você é louco. Aqui temos Jesus. Olha como você consegue ver os detalhes do molde quando a gente põe o branco. Vamos fazer agora, acho que esse aqui é o Espírito Santo também, não me recordo. Vamos desmoldar, tira toda a lateral. Depois que eu soltar a lateral, eu vou puxando levemente para baixo, para ele soltando. E aqui tem um Sagrado Coração. Agora esse aqui é o Espírito Santo. Solta a lateral e vai trazendo para baixo dessa maneira. Ah, não, é a Virgem Maria. Peraí, deixa eu tirar o excesso de... Olha que linda a Virgem Maria. É a Virgem Maria. Aqui é o anjo querubim, que ele é maiorzão. Vou abrindo toda a lateral. Deixa eu vir pra... Ah, não, pode ser aqui. Vai colocando para baixo levemente. Quando eu soltar tudo, você é louco. Olha esse anjinho, coisa mais fofa. Eu não aguento. Neném, fofo. E o último aqui é o Sagrado Coração. Vou soltando toda a lateral. Sagrado Coração, Espírito Santo. E vou descendo de leve assim, ó, pra ele soltando. Ai, gente, que coisa linda. Sabemos o Espírito Santo. Então temos todas as imagens aqui para você entender. Ah, eu posso fazer com verde, eu posso fazer um cinza mais escuro, você pode fazer o que você quiser, tá? Estou demonstrando para vocês como que a gente brinca para dar o contraste dos detalhes, né, do rococó, da nuvem, da asa, do cabelo, trabalhando com branco antes. Agora vamos fazer o desmolde dos maiores. Vamos começar por esse aqui. Então, como que a gente faz? Antes de tudo, ó, tira o pavio, tá vendo? Solta a lateral. E aí tem desse lado também, ó. A gente puxa aqui, ó, pra sair o pavio. Então eu solto toda a lateral, igual o outro, tá? Vou soltando a lateral e vou colocando pra baixo, pra ele ir soltando. Dessa maneira, ó. Então vai colocando pra baixo que ele vai soltando. Gente! Olha o Arcanjo Gabriel, que coisa linda. Olha os detalhes do branco no rococó, como fica bonito. Dá um contraste na flor. Você é louco. Ó, vamos tirar o excesso aqui e depois põe o ilhós também. A mesma coisa, tá bom? Próximo é o de Jesus, tá? O Jesus eu fiz numa cor cinza. Puxa a lateral pra soltar. Põe o pavio pra cima aqui. Põe o pavio pra cima aqui também.
Depois que eu soltei toda a lateral, eu vou descendo devagar para ele descolar totalmente do meu molde, ó. Aí descolou, eu só levanto. Que coisa linda! Olha os detalhes do nariz, da barba, do Sagrado Coração, do cabelo. Pra vocês, mas estou apaixonada. Tira aqui o excesso de pavio, só pra gente poder colocar um do lado do outro aqui. E por último, o Espírito Santo, tá? Então a gente vai puxar, tira o pavio, puxa toda a lateral, puxa aqui também. Mesma coisa, vai colocando pra baixo, pra ele soltando, pra baixo, pra ele soltando tudo. Quando você vê que soltar bem... Ai, gente, eu não sei qual que é o meu preferido, acho que são todos. Olha que coisa linda, olha a asa, olha os detalhes do rococó, os raios atrás. Maravilhoso, maravigold. Deixa eu trazer aqui, que eu quero mostrar uma coisa dos topinhos, tá? O porquê que eu fiz esses topinhos, para vocês entenderem o detalhe, o diferencial desses topinhos lindos e maravilhosos aqui que a gente fez, que a gente pode usar tanto eles para colocar numa bandeja, fazer uma composição, um kit de lembrancinhas, como aqui eu tenho um copo de vidro que eu coloquei aqui uma vela aromática, né, com uma cera de coco. E aí eu vou colocar esse topinho, porque isso vai dar um detalhe, um diferencial que vai te colocar, digamos assim, muito à frente de outras artesãs que já fazem trabalho com velas artesanais só no vidro. E aí você vai dar um toque, vai colocar um topo que vai dar toda uma personalidade para essa vela que não tem igual. O que eu fiz aqui, eu tirei o pavio, tá? Então eu fiz e logo tirei o pavio depois que eu desmoldei, pra gente poder passar ele nessa peça, desse jeito aqui, ó. Claro, se eu fosse colocar fixo, mesmo para não sair, eu ia ter que jogar um jato de soprador aqui, um soprador térmico, para dar uma amolecida nessa cera branca de baixo, e aí eu encaixava o topo. Mas é só para demonstrar para vocês. Olha isso aqui. Tá pegando isso aqui? Olha aqui. Aqui eu coloquei um DTF, um adesivo do Concom, para vocês verem o que vocês podem fazer, como vocês podem personalizar. Uma simples cera envasada branca no vidro, você dá tudo um chablau, toques de contraste e de personalidade e de emoção, de sentimento, de presença com uma peça dessa. Palavras para isso aqui. Então, tô mostrando para vocês algumas possibilidades para vocês trabalharem com este topinho de vela. E por que eu coloquei esse nome topo de vela? Porque eu pensei em fazer exatamente isso no vidro. Aqui é um copo de uísque, tá? Eu vou deixar descritivo aqui no vídeo, caso você queira entender o tamanho, qual é o diâmetro. No site tem tudo. Qual é o diâmetro certinho para você ver se atende no vidro que você for colocar. Uma outra dica para você, se você já tem outros moldes do Concom, por exemplo, os templos Gruta ou Portal, que é esse daqui, esse diâmetro do topinho, ele encaixa perfeitamente, ele fica lindo se você quer trabalhar um outro tipo de vela. Você pode colocar desse jeito, você pode colocar com um refil e depois encaixar dessa maneira. Você pode fazer várias brincadeiras que você quiser. E ele encaixa também nos potes de flores, para vocês entenderem as infinitas possibilidades para vocês brincarem aí. Olha como essas peças ficaram maravilhosas. Além delas encantarem pelo potencial da beleza delas, né, encantadoras, elas têm um enorme potencial de vendas no mercado artesanal. Com elas, você pode criar coleções exclusivas, kits para presentes, lembrancinhas para maternidade, lembrancinhas para primeira comunhão, primeira eucaristia, né? Lembrancinhas para casamento, não importa. Elas agregam valor ao seu trabalho e conquistam diferentes públicos. Eu espero que essa aula te inspire a criar e a empreender também, e também a enxergar as novas possibilidades no artesanato. Se você curtiu essa aula, não deixa de compartilhar, de comentar. Eu quero saber qual foi sua vela favorita e bora colocar a mão na massa, hein?